Compartilhar a tela. Todo mundo consegue ver minha tela? Perfeitamente. Obrigado. Bom, então, gente, na aula passada a gente começou a discutir o átomo de hidrogênio, né? Que é o átomo mais simples que tem, né? Então, é um próton e um elétron orbitando em torno desse próton. Então, tem uma órbita assim, né? Nessa visão, isso é uma visão semiclássica, né? Não existem órbitas em mecânica quântica, mas a gente pensa assim, só para efeitos de visualização. E aí a gente tem a equação de Schrödinger, né? Que a gente já vem estudando há um tempo. Okay? Onde a hamiltoniana é dada por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, operador laplaciano ao quadrado, mais um potencial. E esse potencial ele é dado por menos e ao quadrado sobre r ao quadrado. Sobre r, perdão. Profesor, una pregunta. Por favor, pode fazer pergunta. El potencial es el potencial puramente coulombiano. É o potencial de Coulomb, exatamente. Tá bom. Tudo bem. Geralmente a gente escreveria uma coisa assim, o potencial de Coulomb, né, em eletromagnetismo, ele é 1 sobre 4π ε0, carga do elétron ao quadrado, ou a carga elétrica dos dois corpos, né, divididos pela distância entre eles. Né? Então tem uma carga aqui, eu tenho uma distância r entre eles, dado por esse raio vetor aqui. Né? O potencial, a força, né, é a derivada desse potencial. Então, a força de Coulomb ela é igual a menos o gradiente do potencial. É o vetor, né? Isso aqui é o gradiente dessa função escalar. E ela é dada por essa expressão daqui, né, que é o potencial de Coulomb. Isso vem você pode enxergar isso como lei de Gauss, potencial de Coulomb, equação de Poisson, enfim, tem N formas. Tudo bem, gente? Tem um sinal menos aqui, né? Porque, bom, carga é negativa. Quer dizer, uma carga é positiva, né? O elétron ele tem carga, uma é negativa, ele tem carga menos zero, e uma é positiva, ele tem carga mais zero. Então, positivo com negativo dá menos E ao quadrado, né? E aí vira uma força que é atrativa, porque quando eu faço a derivada aqui em relação a R, vai ficar um sinal negativo, mas a força é menos o potencial, então a força aponta nessa direção aqui. Né? A força ela aponta nessa direção. Tudo bem, gente? Isso é mecânica clássica que a gente já está acostumado, né? Mas a gente quantiza isso. Assim, o que eu ia falar, essa constante aqui, ó, né, eu estou trabalhando em unidades onde esse ε0 ele tem o valor de 1 sobre 4π, de forma que eu posso escrever só E ao quadrado aqui. Tá? Isso é uma unidade, né, que a gente escolhe trabalhar. Okay. Tudo bem, gente, em relação a isso? Então, estou usando um sistema de unidades, eu não lembro exatamente como é que é chamado, mas tem sistema de unidade gaussiano, MKS, por aí vai. Esse é um dos sistemas onde você tem essa constante aqui, você pode falar que ela é 1, porque você está trabalhando em unidades onde ela vale 1 de fato. Ok? Então, espero que esteja claro isso. Bom, então a gente viu, né, o que é o laplaciano, né? Esse aqui é o termo de energia cinética. Okay?
Esse termo de energia cinética, quando eu aplicar ele em uma função de onda, eu posso escrever ele em coordenadas esféricas da seguinte maneira, né? Isso vai ser 1 sobre R, aí eu vou ter D2, dr2, R vezes psi, mais 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre seno θ, dd θ, de seno θ, df dθ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ. Perdão, eu mudei em relação às minhas notas aqui, que não é F, aqui é psi, né? Mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, d ao quadrado. Psi, dφ ao quadrado. Okay? Então, esse é o Laplaciano em coordenadas esféricas. Ok? Agora eu queria chamar a atenção para o momento angular total em coordenadas esféricas, que a gente viu algumas aulas atrás. Deixa eu achar ele aqui. O operador momento angular total. Peraí que eu escrevi isso aqui em alguma anotação, mas tem uma grande mistura aqui. Assim, aqui. Eu vou escrever agora a forma do operador momento angular total, L2, momento angular orbital total, né? Em coordenadas esféricas. Então, isso vai ser menos h cortado ao quadrado, que multiplica 1 sobre seno θ, d dθ, seno θ, d dθ. Aqui entra uma função, né, que eu vou aplicar no momento desse operador, eu estou aplicando ele em alguma coisa, mais 1 sobre seno ao quadrado, d2, dφ2, claro. Ok? E aí a gente pode comparar essas duas expressões, né? Essa daqui com essa aqui de baixo. E a gente vê que elas são a mesma expressão, né? Certo? E aqui a gente só tem derivados em relação a θ e φ, que são esses ângulos esféricos, né? Enquanto que aqui a gente vai ter derivada em relação a R. Então, eu posso falar o seguinte. Eu posso falar que a minha função de onda ela vai ser uma função f, que vai depender de n, né? E do raio. Então, essa parte ela é responsável pela dependência radial da função de onda. E eu vou ter uma parte que depende desses harmônicos esféricos, que a gente já viu na aula passada. E essa parte aqui,
né, como a gente já viu há 2 aulas atrás, eles são autoestados de momento angular orbital. Todo mundo lembra disso? Momento, troquei a letra. Momento angular orbital. Ok? Então, se eu conseguir encontrar esses caras aqui, né? Isso daqui é o operador L2 atuando sobre essa função de onda. Né? Ele vai me dar esse operador L2 atuando sobre a função de onda. Então, eu posso reescrever isso aqui, esse termo da seguinte maneira. Isso daqui é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? É a parte... Vou escrever hamiltoniano, tá? Então, estou olhando para essa expressão aqui. Ok? Então, isso vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica 1 sobre r ao quadrado derivada em relação a r de r. Espera aí que eu tenho que me lembrar aqui. R vezes a derivada em relação a r de novo, de psi. Ok? Menos, né? Menos essa parte aqui, que vai ter h cortado ao quadrado sobre 2m também. Mas aqui eu vou ter esse cara daqui, né? Que vai ser L2 sobre h cortado ao quadrado. Então, eu vou ter os autovalores de L2, que vai ser L vezes L mais 1. Divididos por R. Tudo bem, gente? R ao quadrado, né? Tudo isso multiplicando psi. Ok? Fecha esse colchete. Mais o nosso potencial, que vai ser, na verdade, menos E ao quadrado sobre R aplicado em psi. Isso aqui é igual a zero. E esse psi, ele vai ser uma coisa que é proporcional a uma função que depende dessa coordenada radial vezes um esférico harmônico que depende de θ e φ. Isso daqui vale porque eu estou escrevendo já essa dependência angular aqui. Eu posso escrever diretamente esse L mais 1 aqui, que esse cara já é autovetor do operador L2, né? Com alto valor L mais 1. Tudo bem, gente? Alguma Sim, dúvida? tudo bem. Tá dando para seguir? Aham, tá sim. Obrigado, Carol. Isso é análogo em mecânica clássica? Para vocês que já fizeram mecânica clássica? Lembra que a gente estudava o problema de Kepler? Isso é uma coisa que quem não estudou, então tem que estudar. Que a gente tinha um termo
né, na energia lá do corpo, né, orbitando em torno de um centro que exerce uma força central, né? Esse termo ele era L2 sobre 2m R2. Né? Tinha um termo de energia, não, um termo. Na verdade, era um termo na força que tinha essa cara, né? Assim. Então, esse cara daqui, né? Ele é o análogo quântico desse termo. Né? Só que agora, o momento angular é quantizado nessas unidades inteiras de número quântico L, né? Números inteiros. E aí a gente tem que trabalhar com esse valor aqui, L mais 1. Tá bom, gente? Tem um pequeno erro aqui, que aqui não é R2, né? Que é só R. Olha, isso daqui vem 1 sobre R derivada segunda em relação a R vezes π. Na verdade, bom, na real não. Porque esse termo aqui vai gerar dois termos. Então, enfim. Eu vou escrever a coisa certa aqui. Já, já. Tudo bem, gente? Então, como é que fica a equação, né, que a gente tem que trabalhar? A equação que a gente tem que trabalhar, ela vai ficar com a seguinte cara. Ela vai ter 1 sobre R, derivada segunda em relação à coordenada radial. Eu vou ter esse F vezes R. Esse F é a minha função de onda, né? Esse Fn. Isso daqui vai ser igual, já arrumando os termos dessa equação, né? Tem que multiplicar por 2m, dividir por h cortado ao quadrado e tudo mais. Perdão, isso aqui não é... Não estou fazendo errado. Isso aqui não é igual a zero, né? Isso aqui é igual a energia vezes o alto vetor, psi, né? E aí, essa equação aqui ela pode ser trabalhada para ficar com a seguinte cara. Vai ser menos 2 sobre mh cortado ao quadrado. Eu vou ter um termo que é alta energia, mais E ao quadrado sobre R, menos um termo que é L vezes L mais 1 sobre 2m R ao quadrado, exatamente análogo a esse termo aqui. Aqui eu tenho um h cortado ao quadrado. E aqui eu vou ter o meu f de n. Então, eu tenho que encontrar os autoestados, né, correspondentes a essa função f de n. Esse n ele vai depender de L também, então vou botar uma dependência em L aqui, né, conforme a gente vai verificar já já. Mas o que eu queria chamar a atenção hoje é que essa equação é exatamente a mesma equação que a gente tinha na aula passada, né? Só que na aula passada, o L era zero, né? Então, a gente não tinha esse termo aqui. Se vocês voltarem lá nas contas da última aula, esse termo ele não estava lá porque a gente estava considerando L0, L igual a zero, que corresponde a soluções esfericamente simétricas. Ok? Só que hoje, bom, deixa eu voltar aqui, que eu quero apagar aqui. Hoje, a gente não vai considerar soluções esfericamente simétricas. A gente quer considerar soluções com momento angular.
Tudo bem, gente? Então, o que a gente discutiu na aula passada? Né? O que a gente viu? Vou fazer uma relembrança rápida. A gente trabalhou essa equação, né? Agora falando só sobre o que a gente viu na aula passada. As funções de onda, que podiam depender de R, θ e φ, na verdade, só dependiam de R. Isso está associado com essa simetria esférica. Okay. E aí a gente chegou em equações, né, que davam para a gente as soluções. E as soluções tinham essa cara aqui, que eu vou mostrar para vocês. Elas eram funções psi-n, né, que dependiam da coordenada ρ. A coordenada ρ nada mais é do que a coordenada radial divididos pelo raio de Bohr, que a gente viu na aula passada. Isso aqui vale da ordem de 10 a menos 10 metros. Isso daqui era E elevado a menos ρ sobre n, divididos por ρ, vezes uma função, um polinômio Gn de ρ. E esse polinômio Gn de ρ, ele era igual a uma soma de k indo de 1 até n, desses coeficientes a de k, ρ elevado a k. E esses coeficientes a de k, eles estão definidos por uma série de recursão. Então, o ak mais 1, ele era igual a 2, k sobre n menos 1, divididos por k vezes k mais 1, a de k. Ok? E as energias associadas, elas são quantizadas em números inteiros. Isso vai ser menos a energia de Rydberg, divididos por n ao quadrado. E essa energia de Rydberg é menos m vezes a carga do elétron a quarto, divididos por 2h cortado ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado. Então, a gente tem essas soluções esfericamente simétricas na aula passada que vinham do fato que a gente estava ignorando esse termo aqui. Hoje a gente não vai ignorar esse termo, né? Na verdade, é o mesmo desenvolvimento da última aula, né? Como vocês podem ver, isso aqui adiciona só esse termo aqui, mas isso é análogo, né, ao que a gente tinha na aula passada. E o fato é que esse termo ele adiciona, né, um termo naquela série que a gente introduziu, né? Então vocês estão lembrando, gente, da aula passada? Todo mundo viu? Ou quer que eu faça uma revisão rápida do que a gente fez? Tá tudo bem? Posso seguir? Você pode dar, tipo, uma revisão rapidinha? Que eu não lembro direito. Posso. Então, vamos relembrar rapidinho o que a gente viu, então. Então, na aula passada, a gente chegou na seguinte equação. A equação era 1 sobre R, D2, dr2, de R vezes π. Isso era igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado, que multiplica E mais E ao quadrado sobre R. E tudo isso multiplica π. Isso daqui é a equação de Schrödinger, independente do tempo, né? E a gente queria descobrir quem eram os psis e quem eram as energias. E o psi, ele era uma solução esfericamente simétrica, ele só podia depender do raio, né? A gente estava desconsiderando estados com momento angular. Para a gente entender a aula de hoje, a gente tem que comparar essa equação com essa equação aqui. Elas são a mesma equação que a gente chega, né? Só que essa nova equação de hoje, ela tem esse termo que depende do momento angular orbital aqui, que a gente não tinha antes. Aí o que a gente fez antes?
para resolver essa conta, né? Para achar as soluções dessa equação. Primeira coisa que a gente fez foi que a gente tirou as unidades do problema fora. Então, a gente falou que R era igual a... Bom, deixa eu escrever assim, melhor. A gente falou que existia uma coordenada ρ, que era o raio dividido por RB, e esse RB ele era h cortado ao quadrado sobre 2 sobre ml ao quadrado, né? E a gente falou que epsilon era a energia dividida pela energia de Rydberg, e essa energia de Rydberg ela valia mE² sobre 2h cortado ao quadrado. Então, são números que eu estou definindo, usando para definir essas coordenadas ρ e epsilon em termos de R e E. E aí a gente substituiu isso aqui dentro, mudou essas variáveis, e aí dessa equação a gente chegou em outra equação que é dada por derivada segunda de ρ vezes psi divididos por ρ, derivada em relação a ρ. Isso era igual a menos epsilon mais 2 sobre ρ vezes ρ vezes psi. Ok? Então, a gente chegou nessa outra equação aqui, né? Trabalhando em termos daquela equação, né? Claro que esse R que eu multiplico para cá, né? R é basicamente ρ dividido por uma constante. Então, assim, vocês têm que verificar essa conta, tá? Mas é uma substituição de variáveis simples. Tudo bem? Tudo sim. Legal. Aí, o que a gente fez? A gente definiu uma função f que era dada por ρ vezes psi. Aí a gente substituiu essa função f aqui dentro, né? Ou melhor, a gente substituiu psi igual a f sobre ρ aqui dentro. Aí você executa essas derivadas e aí você vai chegar aqui a derivada segunda. Aquela equação resulta na outra equação, que é derivada segunda de f em relação a ρ. Isso é igual a menos epsilon mais 2 sobre ρ vezes f. Okay? Essa era outra equação que a gente chegava. Na verdade, o que eu estou fazendo, Carol, é que eu estou trabalhando essas contas para poder chegar numa equação que eu consiga resolver, né? É só substituição de variáveis. A gente precisa fazer isso, porque a gente precisa chegar numa equação que admita uma solução em termos de série de potências, né? E aí a gente vai fazendo isso. Aí a gente fez uma terceira substituição, que foi falar que f, na verdade, é igual a E menos alfa ρ vezes um G de ρ. Substituir isso aqui dentro. E aí a gente chega finalmente na equação que a gente tem que resolver, que é a derivada segunda de G em relação a ρ ao quadrado, menos 2 alfa dg dρ, mais 2 sobre ρ vezes G. Isso tudo é igual a zero. E aí essa equação ela admite uma solução em termos de série de potências. G de ρ vai ser uma soma caindo de 1 até infinito, AK, ρ elevado a K. E aí eu jogo isso aqui dentro, e isso vai me dar condições sobre esses coeficientes AK aqui, né? Quais condições que eles têm que satisfazer. E aí, se você reparar, né, cada termo desses aqui vai dar uma condição diferente. Então, a gente tinha condições do tipo caindo de 1 até infinito, né? Esse cara daqui, ele vai me dar uma condição que é K vezes K mais 1, A de K, ρ elevado a K menos 2. Né? Dá para ver que isso aqui é derivada em relação a ρ, derivada segunda em relação a ρ, né? Esse ρ elevado a K vai virar K vezes ρ elevado a K menos 1,
E aí, quando eu derivar de novo, vai ser k vezes k mais 1, vezes ρ elevado a k menos 2, certo? Então, esse é o primeiro termo. Esse segundo termo aqui, ele vai dar para a gente uma condição que era uma soma, sempre de k indo de 1 até infinito. Aqui eu vou ter 2 alfa k ak ρ elevado a k menos 1, com sinal menos. Que é menos 2 alfa vezes a derivada de g em relação a ρ. E o g é essa série de potências. E, por final, esse último termo ele ia dar para a gente uma soma k indo de 1 até infinito. 2 ak ρ elevado a k menos 1. Esse ρ elevado a k menos 1 vem do fato de que eu tenho 1 sobre ρ aqui. Então, quando eu dividir esse ρ elevado a k por ρ, vai ficar ρ elevado a k menos 1. E aí eu somava esses caras todos, né? A gente tem que olhar para a soma disso tudo. E a soma disso tudo tem que ser zero. Então, isso impõe condições sobre os coeficientes AK. Né? Essa equação daqui ela impõe uma condição sobre esses coeficientes A de K. Okay? E aí a gente viu que essa condição, né, era basicamente o seguinte, né, o A de K ele admite uma série de recursão e ele vai ser dado por 2 vezes alfa elevado K menos 1 divididos por K vezes K mais 1 vezes o A de K. E o A1 é livre. A1 é livre. Então, a gente escolhe um determinado A1 e aí a gente consegue gerar todos os A's subsequentes daquela série de potências de forma a obter esse G, que é essa solução da equação, né? Vai ser um polinômio. E aí, quando eu obtenho o G, eu tenho o F. E aí, quando eu tenho o F, eu tenho o psi. Multiplicando ele por, ou melhor, dividindo o F por ρ, eu tenho psi, que é a autofunção, que é o alto estado de energia, esfericamente simétrico. Tá mais claro agora? Tá, sim. Obrigada, professor. Então, isso é o que a gente fez na aula passada, né? E a gente concluiu que, bom, a gente tinha falado que alfa, né, era alfa ao quadrado era igual a epsilon, né? Isso era uma outra condição. E aí, com isso, a gente conclui que se alfa for igual a 1 sobre n, essa série daqui ela vai parar em algum momento, porque quando eu tiver alfa vezes n igual a 1, né, o que é esse k? Esse k são os termos da minha série. Né? Então, vamos olhar para esse cara daqui. Esse k são os termos da minha série. Eles são dados em termos do meu A1. Então, eu vou ter o primeiro termo da série vai ser A1. Aí eu vou ter o A2, ele vai ser dado por isso aqui, ó, 2 vezes alfa vezes 2, 2 vezes alfa vezes 2 menos 1, divididos por 2 vezes 2 mais 1, né, que é 3 vezes 2, vezes o A1. O A2, o A3, melhor, ele vai ser dado por 2 alfa vezes 3 menos 1, divididos por 3 vezes 4. 4 vezes 3, vezes o A2. E por aí vai. Certo? Vai chegar um determinado momento, né, que se a gente tiver alfa igual a 1 sobre n, que é uma condição que a gente precisa, né? Quando eu estiver olhando k igual a n, o AN mais 1 vai ser 2 vezes alfa vezes n menos 1, divididos por n vezes n mais 1, vezes o AN. Okay? Só que alfa vezes n menos 1, né, é igual a zero.
Porque dessa condição aqui, eu tenho que alfa vezes n igual a 1. Então, alfa n menos 1 igual a 0. Então, isso daqui garante que o a n mais 1 é igual a 0. Então, vai chegar um determinado momento nessa série, né, que um determinado valor, a n mais 1, ele vai ser 0, e o a n mais 2 também vai ser 0. O a n mais 3 também vai ser 0, e por aí adiante. Então, se eu tiver essa condição de quantização aqui satisfeita, essa série, ela é uma série finita, ela para. Ela nunca vai até o infinito. Então, ela é um polinômio finito. E se ela é um polinômio finito, isso garante que as minhas soluções vão a 0 no infinito, porque as minhas soluções envolvem a multiplicação por e elevado a menos ρ, que é isso aqui. Isso daqui vai a 0 no infinito. Então, as soluções esfericamente simétricas do átomo de hidrogênio, soluções esfericamente simétricas, elas têm a seguinte cara. Elas são indexadas por um número quântico n. Elas dependem desse ρ, né? Lembrando, ρ é a coordenada radial divididos por um número, né, que é o raio de Bohr. E elas são da forma e elevado a menos alfa ρ. Alfa é 1 sobre n, né? Então, isso daqui eu posso substituir por e elevado a menos ρ sobre n, divididos por ρ, vezes um polinômio finito. Um polinômio com um número finito de termos. E esses polinômios, eles estão bem definidos por essa relação de recursão aqui. Essa daqui. Então, eu cheguei numa forma de escrever explicitamente as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo para o átomo de hidrogênio. Pelo menos as soluções esfericamente simétricas. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá. A ideia geral, pelo menos, está clara? Tá claro, sim. Legal. Se quiser fazer pergunta, porque isso aqui não é nada fácil. Então, assim, é normal ter dúvida. Eu acho que provavelmente eu vou ter que estudar isso para ter dúvida. Com Vou certeza. ter que rever. Com certeza, você vai ter que rever. Mas então, deixa eu só te falar. Vamos encarar, então, como um estudo guiado, assim, que é para você poder... O importante agora é você pegar a ideia geral da coisa, a visão grande, assim, do que a gente está fazendo. Acho que esse é o mais importante agora. Depois você vai ter que pegar essas contas e vai ter que abrir elas e ver em detalhes do que é cada termo, por que eu fui capaz de transformar essas somas aqui nessa condição, né? Isso é um negócio que exige um certo tempo de meditação. Mas o importante é isso, é que as soluções são dessa cara, elas vão a 0 no infinito, as soluções esfericamente simétricas, né? Vezes um polinômio finito, e a gente tem uma regra, a gente tem uma receita, Carol, para calcular esse polinômio. A gente sabe exatamente qual é a cara desse polinômio para cada valor de n diferente aqui. Tudo bem? Uhum. Agora, o que vai mudar quando a gente incluir o momento angular? Tudo isso que a gente fez aqui foi baseado nessa equação original aqui, ó. Essa equação aqui. Tudo isso foi baseado nesse carinha. E esse carinha é a mesma equação que a gente tem agora, que é essa daqui, na aula de hoje. E aí, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Esse f aqui, ele vai ser definido em termos de uma outra função
que depois vai ser definida em termos de uma outra função, que vai ser definida em termos de um polinômio, de uma série de potências. É exatamente o mesmo procedimento. Só que agora eu tenho a inclusão desse termo aqui. Então, vamos copiar essa equação aqui. Vou tentar chegar lá embaixo. Ah, peguei errado aqui. Peraí. Como é que eu faço para copiar isso aqui? Não consigo botar em outra página. Enfim. Vamos olhar para esse cara daqui, né? Ele tem a mesma cara da equação que a gente resolveu na aula passada. Só que ele tem um termo adicional. E esse termo adicional, ele vai gerar um termo da seguinte forma. Eu vou escrever a equação de novo aqui. Então, a equação vai ser 1 sobre R, D2, DR2. Eu vou ter uma função f, NL, vezes R. Isso vai ser igual a menos 2N sobre H cortado ao quadrado. Multiplica E mais E ao quadrado sobre R, menos L, L mais 1 sobre 2N, E ao quadrado, H cortado ao quadrado, que multiplica F, NL. Então, esse termo aqui novo, ele vai gerar uma coisa da seguinte forma, vai ser menos L vezes L mais 1, vezes uma soma de K indo de 1 até infinito, de AK, rho elevado a K menos 2. Eu já estou imaginando, Carol, que eu fiz todos aqueles procedimentos que eu fiz na aula passada, só que agora para essa nova equação. Então, imagina que a gente repete exatamente a aula passada, só que levando em conta esse novo termo aqui, tá? Lembra que esse termo daqui, ele dava para gente uma coisa que era uma soma, né, em AK, rho elevado a K menos 1. Esse termo aqui, ele dava uma coisa que era proporcional. Deixa eu voltar aqui. Bom, a gente tem que trabalhar, fazer exatamente o mesmo procedimento, né? E aí a gente vai ter 3 termos no final das contas. E esse termo aqui, ele vai ser correspondente a uma derivada primeira que aparecer aqui. Vai ter o termo da derivada segunda e vai ter esse novo termo aqui, que é dado por essa expressão. E aí, eu posso escrever esse termo como sendo menos L vezes L mais 1 que multiplica uma constante A1 sobre ρ. Então, isso daqui é K começando igual a 1, né? Por que isso? Porque aqui, em algum momento, eu vou multiplicar isso daqui por R. Então, vai aparecer ρ menos 1 aqui, né? Ρ vezes K menos 2 mais 1. Então, vai ficar ρ elevado a K menos 1. E quando K for igual a 1... Não, perdão. Quando K for igual a 1, isso daqui vai ficar ρ elevado a K elevado a menos 1, que é esse 1 sobre ρ. E aqui eu vou ter o A1 mais uma soma que vai ser dada por K indo de 1 até infinito,
A elevado a K mais 1, Rho elevado a K menos 1. Né? Isso, a gente vai ter esse termo adicional na conta. E isso mostra para a gente que esse A1 aqui tem que ser igual a zero. Tá? E aí a equação que define a nossa série de potências, ela vai ser escrita dessa forma. Uma soma caindo de 1 até infinito. Aqui eu vou ter K vezes K mais 1 menos L vezes L mais 1 vezes AK mais 1 mais menos 2 alfa K menos 1 AK vezes Rho elevado a K menos 1 mais um termo que vai ser esse termo LL mais 1 sobre Rho vezes A1 igual a zero. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter que chegar numa expressão exatamente como essa. Né? Como eu falei, esse termo aqui, ele diz para a gente que A1 igual a zero. E os demais termos, eles vão dar a condição sobre os AKs, que definem a solução. Então, o AK mais 1 agora vai ser dado por 2 alfa K menos 1 divididos por K vezes K mais 1 menos L vezes L mais 1 vezes o AK. Então, essa é a nova definição desses coeficientes que definem a solução. Como antes a gente vai ter alfa igual a 1 sobre N, mas agora tem uma condição a mais que diz para a gente o seguinte, né? Tem duas condições a mais. O A1 é igual a zero. Consequentemente, a gente vai ter outros coeficientes acima do A1 que também vão ser zero. Mas a gente tem uma outra condição que diz que o K ele tem que ser maior ou igual a L mais 1. Por quê? Porque se ele não for maior ou igual que L mais 1, eu vou ter K igual a L aqui, e isso vai explodir, vai fazer com que esse AK mais 1 seja infinito. Né? O K não pode ser igual a L, tem que ser maior ou igual que L mais 1. E isso daqui se traduz, né, uma condição de que o N, que é um número quântico, que a gente chama de número quântico principal, ele tem que ser maior ou igual que L mais 1. Então, quais são as soluções? Né? Como é que é a cara das soluções do átomo de hidrogênio? Então, eu vou ter a seguinte cara das soluções. As funções de onda, elas dependem de R, θ e φ. Vamos, ok, a solução geral. Solução final, né? Ou a coisa geral. Isso daqui vai ser o proporcional, uma constante de proporcionalidade, uma normalização A. Ela vai depender de três números quânticos, que vão ser o N, o L e o M. Okay? N a gente chama de número quântico principal. O L é o momento angular total.
E o M, que pode ir de menos L até mais L, ele é a projeção do momento angular total ao longo do eixo Z. E essas funções de onda, elas vão ser proporcionais, né, uma constante de proporcionalidade, ao y ml, que carrega a dependência em θ e φ. Então, um harmônico esférico, né, que garante que a gente tem uma solução de alto estado do momento angular. E f nl, que depende de ρ. E esses f nls, eles são definidos como as seguintes funções. Eu vou ter aqui o f nl de ρ, ele vai ser exponencial de menos alfa ρ sobre ρ. Alfa vale 1 sobre n, né? E aí eu vou ter uma soma de k indo de L mais 1 até n, de AK ρ elevado a k, onde esses coeficientes AK são definidos recursivamente por essa expressão aqui. Eu tenho também a condição de que esse número quântico principal, n, tem que ser maior ou igual que L mais 1, nessa condição aqui. E é isso. Isso define as autoenergias do átomo de hidrogênio. Então, vamos ver algumas soluções. Como é que é a cara dela. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui em vermelho a condição de que n é maior ou igual que L mais 1. Okay. Então, posso fazer um diagrama onde aqui eu vou ter a energia, ou melhor, a raiz da energia, né? E aqui eu vou ter o valor de momento angular L. Então, eu tenho L igual a 0, eu vou ter L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, por aí vai. Ok? Esse L igual a 0, às vezes, é chamado de orbital S. S vem de esfericamente simétrico. Simetria esférica. E aí, as energias vão ser dadas pelos níveis de energia, que a gente já está acostumado. Vou trazer outra cor aqui. Então, eu vou ter N igual a 1. Esse é o nível 1S. Eu vou ter um nível 2S. Eu vou ter um nível 3S. Eu vou ter um nível 4S. E a diferença entre os níveis de energia, né? Essa diferença aqui, ela vai com 1 sobre raiz de N. Ou melhor, 1 sobre N. Porque a energia é N, é menos o átomo. A energia de Rydberg dividido por N ao quadrado. Então, esse gap aqui da raiz da energia, né, ele vai com 1 sobre raiz de N. Ele vai ficando cada vez menos, né, aqui é o nível N igual a 1, 2, 3, 4, ele vai ficando cada vez menos espaçado. A diferença entre a energia de um nível e próximo vai ficando cada vez mais próximo, né? Aí a gente vai para momento angular igual a 1, que é o que o pessoal chama de orbital P. Só que a gente tem essa condição, né, de que o N tem que ser maior ou igual que L mais 1, para aquela série fazer sentido.
Então, aqui a gente vai ter L igual a 1. Então, aqui o N só pode ser maior ou igual a 2. Então, ele começa com N igual a 2. Então, a energia dele vai ser a energia desse nível, que é chamado nível 2P, né? Depois eu vou ter a energia do nível 3P, 4P, e por aí vai. E vai crescendo. 5P, 6P, vai ficando cada vez mais próximo. Ok? Aí a gente tem o orbital D, o orbital F. Né? De novo aqui, N tem que começar do 3 agora. 3P, 3F, por aí vai. Vai ficando cada vez mais. Né? 3P, perdão. 3D, né? 3D, 4D, 5D e por aí vai. E no 3 a gente começa a partir do 4, que é o 4F, 5F, e por aí vai. Então, os níveis de energia do átomo de hidrogênio vão seguindo essa regrinha aí. Ok? E as funções de onda, né? Elas são determinadas por essas expressões aqui. Então, se eu quiser fazer um plot, né, uma figura da função de onda, não tem como fazer direito, porque vai ser como se fosse uma nuvem. Né? Isso dá a probabilidade do elétron ser encontrado em torno do átomo de hidrogênio, né, dependendo se ele tem energia N, momento angular total L, e projeção de momento angular ao longo da direção Z, M. Repara o seguinte, repara que tem grande degenerescência aqui, né? Eu tenho muitos estados diferentes que têm a mesma energia. Consegue ver? Porque olha só, aqui, quando L igual a 0, né, só tem um estado fundamental, que é o estado 1s. Né? O momento angular é 0 e o N igual a 1. Esse é o estado fundamental, ele é único. Tá? Não tem dois estados fundamentais. Não tem dois estados com a mesma energia, que é igual à energia do estado fundamental. Só tem um, é o 1s. Mas para N igual a 2, eu já tenho o 2s e o 2p. Eu tenho uma degenerescência que é igual a 2. Eu tenho dois estados ortogonais que têm a mesma energia. Para o nível 3s, eu tenho 3. Todos esses caras aqui têm a mesma energia. Ó. O 3s, o 3p, o 3d. Para N igual a 4, a degenerescência aumenta mais um. 4s, 4p, 4d, 4f. Né? Para N igual a 5, eu teria o nível G aqui. Continua, né? S, P, D, F, G, H, I, J, enfim. Então, vocês vão vendo que conforme eu vou aumentando o nível de energia, né, eu vou tendo mais estados que podem ter aquela energia. Que correspondem a estados diferentes, configurações diferentes. Então, só para dar uma ideia para vocês, a gente pode ver aqui como é que é a cara dos orbitais, né? Essa expressão, essa figura aqui resume bem. Então, ó, como vocês podem ver, né? Deixa eu abrir a página original aqui. Como vocês podem ver, né? Tem aqui um resuminho da função de onda. Então, a função de onda vai ser dependente desses números quânticos N, L, M. Aqui é R, θ e φ, né? Ele usa letras ligeiramente diferentes do que a gente usou, mas enfim. Tem um pré-fator de normalização que está embutido dentro daquela constante A que eu coloquei. Eu tenho esse E elevado a menos ρ sobre 2 aqui. Né? Eu vou ter esse ρ elevado a L. Enfim, a gente vai ter essas funções que são os polinômios associados, né, de Legendre, vezes um harmônico esférico. Okay? E a cara das funções de onda são essas aqui. Ó. Isso daqui é um corte, né? Se a gente for olhar no nível... um corte, por exemplo,
na direção ZX. Né? Então, isso é a probabilidade, né? Essa nuvem, né? Ela te dá a densidade de probabilidade de você encontrar o elétron nessas coordenadas. Então, começa aqui do nível 2, L igual a 0, M igual a 0. Depois tem o nível 3, L igual a 0, M igual a 0. E depois eu tenho 2, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 1, por aí vai. Tá vendo? Então, ele faz essas figuras aqui. Né? E essas nuvenzinhas são nuvens de probabilidade de eu encontrar o elétron em torno do núcleo. Né? E o núcleo está no centro dessa imagem aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso? Esses são os orbitais do átomo de hidrogênio. Beleza. Oi? Entendi, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Dá pra entender sim. Legal, que bom. Então, se vocês quiserem estudar mais a fundo isso, né, que eu recomendo, eu me baseei nessas notas de aula aqui do Feynman Lectures on Physics. Tem de graça na internet, está aqui o link, ó. Capítulo 3, seção 19. E eu segui bem fiel ao que ele faz. Assim. Então, tá bem explicado aqui. Ele começa com as soluções esfericamente simétricas. Dá para a gente abrir as equações aqui, ver quais são as equações, né? Exatamente tudo que a gente fez, organizadinho. Então, é uma boa vocês darem uma olhada nisso daqui. Depois ele inclui momento angular. Né? É bem legal, tem uma discussão aqui sobre momento angular, parari, parará, e aí ele vai chegar na solução, nessa 19.4, ele estuda a solução geral que a gente acabou de ver. Também está bem explicado. Né? Ele chega naquelas séries e tudo mais. É legal que dá para ver, por exemplo, quero saber 19.46, eu não preciso ir lá, eu boto o link aqui, a equação aparece aqui em cima. Está muito bem feito. E aí ele discute a cara das soluções, né? E esse diagrama que eu mostrei para vocês agora. E depois ele ainda vai e discute algumas propriedades da tabela periódica que já dá para a gente estudar baseado nisso. Né? Então, eu recomendo fortemente, quem quiser, ler essas notas de aula aqui, que são bem explicadas, muito importante. Então, era isso que eu tinha para falar, gente. Se alguém tiver dúvida, por favor, fiquem à vontade para perguntar.